Fala galera, tudo bem? Meu nome é Leon. Vamos falar hoje de criminologia, especificamente de vitimologia, alguns tópicos de vitimologia e o conceito de criminalização, que é um conceito novo que tem caído em algumas provas e eu acho que vale apresentar aqui, beleza? Vamos começar então, para falar de criminologia, a gente tem que começar falando pela evolução do direito penal. O que é a evolução do direito penal? É a evolução do direito de punir, que ao longo do tempo passou em diversas mãos, tá certo? Então, a gente pode dizer que os períodos da vingança do direito penal são o período da vingança privada, vingança divina, vingança estatal, tá certo? Vamos começar falando então da vingança privada. Quando a gente começa a estudar, a gente começa a se perguntar quando que foi, não é? A gente pode dizer que o período da vingança privada é o período antes do período medieval, anterior ao Código de Hammurabi e à Lei das 12 Tábuas, tá? Anterior ao Código de Hammurabi e anterior à Lei das 12 Tábuas de Roma, tá certo? Então, o período da vingança privada é o período em que o poder de punir está na mão da vítima. Mas havia um problema nessa época. O que é? Quando a vítima era vitimizada, ela tinha a arbitrariedade, não havia limitações, tá? Eu acho que é importante falar, não havia limitações para ela punir o infrator. Então, havia uma arbitrariedade nessa reprimenda da vítima para com o infrator, tá certo? Então, não havia limitações. Quando não havia limitações? Antes do Código de Hammurabi e da Lei das 12 Tábuas. Por quê? Teve uma questão do Ministério Público que tratou disso. Ela vem e pergunta assim, por que a gente pode dizer que o Código de Hammurabi e a Lei das 12 Tábuas ela trouxe uma segurança, uma limitação do direito de punir nessa época para o direito penal? Por quê? Porque limitou o direito de punir da vítima. A vítima não podia fazer o que ela queria, mas sim olho por olho, dente por dente. Se ela sofreu uma lesão corporal, ela só poderia punir o outro com lesão corporal. Tá certo? E antes disso aqui, o problema era que existiam diversas gangues, que não chamavam gangues, chamavam clãs, que eram as mesmas coisas que hoje a gente entende por gangues. Tá certo? E esses clãs, eles eram chamados então pela vítima para poder ir lá retribuir ao infrator. E aí virava aquela guerra civil, muitas pessoas morriam, tá certo? Então a gente diz que o Código de Hammurabi, a Lei das 12 Tábuas, ela trouxe uma limitação ao direito ao direito de punir, da vítima, certo? Trouxe uma limitação do direito, ao direito de punir da vítima. Essa que era a resposta que a questão queria, tá certo? Aí, quando entra na Idade Média, o período em que a igreja, a nobreza começam a dominar o poder político, o poder cultural, o poder econômico, né? Então, a gente passa para o que a gente chama de período da vingança divina. Quem é o detentor do direito de punir, do ius puniendi, então? A igreja católica, tá certo? A igreja católica. E qual o problema? Como era exercido esse direito de punir na igreja católica? Por meio de ordalhas, que nada mais eram
que nada mais são do que aprovações de Deus. O que isso significa? Eles colocavam as pessoas em situações que muito provavelmente elas não sobreviveriam e diziam o seguinte: se a pessoa sobreviver, se o acusado sobreviver, então ele é inocente. Se ele morrer, então ele é culpado. Quais eram alguns tipos de ordalha? Crucificação, 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 empalamento, empalamento, fogo e diversas outras, tá certo? Aí, a gente sai desse período e entra no período da vingança estatal. Vingança estatal. Que o direito de punir sai da mão da igreja e passa para a mão dos monarcas. Monarcas, reis, certo? E quando é esse período? É no período do Estado moderno. Do Estado moderno, certo? Século XV, século XV, XVI, XVII, tá certo? Estado moderno. E como era esse período? Como que era a vingança? Como é que era a pena? Era arbitrária, arbitrária, arbitrária e cruel. O rei fazia o que queria com os acusados, tá certo? E com os inocentes que eram considerados acusados por eles também. Então, nessa época havia grande quantidade de pena de morte. Pena de morte, tá certo? Muita pena de morte nessa época. E quando a gente fala desses três períodos, a gente tem que entender o período em que a vítima era reconhecida, tá? O período da evolução da vítima, eu vou colocar. Tá? Evolução da vítima ao longo da história do direito penal. Que ela faz o contraponto com a evolução do direito penal. Por quê? Porque o primeiro período é o período, ou também chamada fase de ouro. Fase de ouro. Que é o período justamente da vingança privada. Vingança privada. Tá certo? Aí vem para a fase, segunda fase da vítima, a fase de neutralização. Fase de neutralização. Que é exatamente o período da vingança divina e da vingança estatal. Então percebe quantos anos, quantos séculos a vítima não foi neutralizada e passou a ser meramente testemunha. Ela passou a ser meramente uma testemunha do crime. Nessa época não importava, então, não se importava com a vítima, com o estado da vítima, nem com a reparação do dano. Tá certo? Ela era mera testemunha e muitas vezes nem se ouvia ela, porque na verdade o que se queria aqui era acusar e punir, independente de se descobrir, de se investigar se realmente era verdade, muitas vezes. Tá certo? E aí a gente entra no que a gente chama de período do redescobrimento da vítima. Muito importante, isso cai na nossa prova direta da Polícia Civil do Estado de São Paulo, tá? Que é a terceira fase da vítima, da evolução da vítima, período do redescobrimento. Redescobrimento.
Aí a gente fala, quando se redescobriu a vítima? Não é? Se redescobriu a vítima depois da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial. Depois de 1945, 1950. Tá legal? 1945, 1950. Aí, a gente vai para o nosso tópico 2, que fala da vitimologia surgindo. Que daí, depois de 1950, tem o surgimento da vitimologia. Enquanto, para alguns doutrinadores dizem que a vitimologia é uma ciência. Tá? Uma ciência à parte da criminologia. Tem outros doutrinadores que dizem que a criminologia ela é uma vertente, é um braço da criminologia. Mas isso pra gente eu acho que não importa muito. Importa a gente saber que existem os dois conceitos. Tá? Então vamos falar de 2. Vitimologia como ciência. Vitimologia. O surgimento da vitimologia. Tá? E existiram alguns pensadores que trataram da vítima e depois, mais adiante, da vitimologia. Então, em 1901 surge, de acordo com Mallet, Hans Gross, tá certo? Em 1901, presta atenção na diferença, gente, porque isso é importante para a nossa prova, caiu na prova de fotógrafo de 2014, tá? Em 1901, Hans Gross, então, ele trata em seus estudos sobre a vítima. Sobre a vítima. Hans Gross fala sobre a vítima. Agora, em 1948, surge Hans von Reinting, e Benjamin Mendelssohn. Tratando de vitimologia especificamente. Então, em 1901, Hans Gross vem para falar de vítima, ele trata alguns conceitos sobre vítima, e em 1948, Hans von Reinting e Benjamin Mendelssohn tratam sobre vitimologia. Tá certo? Algumas pessoas dizem que o pai da vitimologia é Hans von Reinting, mas para nossa prova, para a VUNESP, o pai da vitimologia é Benjamin Mendelssohn. Tá? Pai da vitimologia, Benjamin Mendelssohn, considerado pai da vitimologia. Tá certo? Por que ele é considerado o pai da vitimologia? Porque ele trouxe a primeira classificação e a classificação mais importante, que ainda hoje é utilizada, classificação das vítimas. Nós vamos tratar daqui a pouco. E o que Hans von Reinting trouxe de interessante? Ele trouxe a classificação da vítima nata. Para ele, o que é vítima nata? Vítima nata é aquela pessoa que faz tudo para ser vitimizada. Todas as ações que ela tem, que ela faz, ela acaba consciente ou inconscientemente buscando a vitimização. Então, busca a vitimização. Ainda que inconscientemente. Ainda que inconsciente. Tá certo? Busca a vitimização ainda que inconsciente. O conceito principal de Hans von Reinting é esse. Tá legal? 1948. E aí, sobre Benjamin Mendelssohn, é importante falar que ele participou do simpósio internacional Vitimologia,
Tá certo? Eu esqueci. Um novo horizonte na ciência biopsicossocial. Tá certo? Vitimologia. Acontece. Um novo horizonte na ciência biopsicossocial. Tá legal? E em 1953, então, 1953, essa data aqui é problema. Tem alguns doutrinadores que dizem que em 1973 é que ele iniciou obras, tal, mas em 1953, na real, que ele lançou sua primeira obra sobre vitimologia. Tá certo? E ele trata da classificação das vítimas. Ele classificou as vítimas em vítima ideal, tá certo? Ou inocente. Vítima menos culpada que o criminoso. Vítima tão culpada quanto o criminoso. 4. Vítima mais culpada que o criminoso. Vítima como única culpada. Tá certo? A vítima ideal, então, é a vítima que nada faz para ser vitimizada. É a pessoa que para o carro no estacionamento, mas que ao abrir a porta do carro ela é abordada. Passa o carro e ela simplesmente tem que dar. Ela pagou o estacionamento justamente para obter segurança. E no momento que ela ia pegar o carro, ela é abordada. Então nada ela faz para ser vitimizada. Mas no entanto, ainda assim, ela é vitimizada. Então essa é a vítima inocente. Nossa prova, o Unesp adora tratar com isso aqui, brincar com isso aqui, colocar historinhas e falar disso aqui dentro da historinha. Tá? Vítima menos culpada que o criminoso. Vítima menos culpada que o criminoso é a vítima que, embora inconscientemente, ela faz alguma coisa para que o criminoso perceba a existência dela e acabe a atacando, tá certo? Por exemplo, a pessoa que está na rua e está mexendo no celular. Está lá, mexendo no celular, tranquila, acha que nada vai acontecer com ela, e o cara vê, passa o celular, certo? Ela sabe que ela não precisaria estar usando o celular ali na rua naquela hora, ela poderia ter um pouco mais de cautela, mas mesmo assim ela se arrisca. Então ela é vítima menos culpada que o criminoso, tá certo? A vítima tão culpada quanto o criminoso, vítima tão culpada quanto o criminoso, é a vítima, por exemplo, dos crimes de rixa, do crime de rixa, certo? Por quê? Porque ambos os lados são vítimas e são criminosos. Os dois polos são tanto vítimas quanto criminosos, tá certo? Então, nesse caso, a vítima é tão culpada quanto o criminoso.
E vítima mais culpada que o criminoso são as vítimas, por exemplo, do pai que mata o estuprador da filha. Tá certo? Porque o pai, ele também é vitimizado pelo estupro da filha indiretamente. A gente vai ver isso mais adiante um pouquinho, tá certo? Mas indiretamente ele é vitimizado. Ele vai lá e mata o estuprador da filha. Então ele vira um assassino. Portanto, vítima mais culpada que o criminoso. E aí a gente tem a vítima como única culpada, também conhecida como vítima agressora. Agressora. Muito conhecida nos casos de lesão corporal. Eu tô quieto. Vem um cara e me bate. Eu arrebento ele, deixo ele desmaiado. Eu não ia fazer nada com ele, mas ele veio e eu me defendi. Posso ter me excedido? Posso. Mas, em todo caso, ele é vítima como única culpada, porque ele começou a agressão contra mim. Tá certo? Então essa é a classificação de Benjamin Mendelssohn, tá certo? Pai da vitimologia. Aí a gente tem que falar de um ponto importante, de uma pessoa importante que veio a ser cobrada na prova de 2014. Que em 1973 houve um simpósio internacional de vitimologia, ou sobre vitimologia, em que o coordenador é um criminólogo chileno chamado Israel Drapkin. E esse simpósio foi em Israel, tá, gente? Foi em Israel, certo? E o coordenação de Israel Drapkin, criminólogo chileno, tá certo? Foi cobrado na prova de fotógrafo técnico pericial daqui de São Paulo. Tá legal? Vamos falar agora de outras pessoas daqui do Brasil que foram importantes para a vitimologia. Como, por exemplo, a professora da USP, Armida Bergamini Mioto, tá certo? Que tratou de alguns pontos sobre vitimologia. Foi pesquisadora, tá certo? A gente pode falar também de Guaraci Moreira Filho, professor da Cadepol, que tem inclusive uma classificação dele sobre as vítimas que é muito parecida com a classificação de Mendelssohn, tá certo? Guaraci Moreira Filho. Coloca assim, classificação das vítimas. Ele também tem sua classificação. Classificação das vítimas, põe a Cadepol. A gente vai estudar na Cadepol, muito provavelmente, Guaraci Moreira Filho. Tá certo? A gente tem também Edgar de Moura Bittencourt, que foi um juiz que na década de 60 escreveu um livro sobre a vitimologia. Opa! Edgar Bittencourt. Certo? Década de 60, escreveu um livro sobre vitimologia. Tá certo? E
Vamos falar agora sobre vitimização. Vitimização, nosso tópico 6. Vitimização. A gente pode dividir a vitimização em vitimização primária, secundária ou sobrevitimização, vitimização terciária, vitimização indireta, vitimização heterogênea ou heterovitimização. Heterogênea ou heterovitimização. Certo? Então, vamos explicar. O que é a vitimização primária? A vitimização primária é o próprio ato do delito. A própria ação do infrator. A vítima, quando sofre a ação do infrator, ela é vitimizada primariamente. Então, vamos colocar aqui. Momento da ação. Momento da ação do infrator. Tá? A vitimização secundária é o sofrimento adicional causado pelas instâncias formais de controle do Estado. Na prova vai vir assim: é o sofrimento adicional que a vítima tem causado pelas instâncias formais de controle do Estado, em que sejam a delegacia de polícia, o próprio processo penal, o próprio juizado, tá certo? Porque a vítima, ela já sofreu com aquele delito, mas ela precisa passar por aquilo de novo ao contar a história várias vezes para o escrivão de polícia, depois para o delegado, depois para o juiz, depois para o advogado, depois para o promotor. Advogado pode ser defensor público, então também entra vitimização secundária. Entendeu? Todo esse sofrimento adicional causado pelo Estado, pelas instâncias formais de controle, elas entram aqui, na sobrevitimização ou na vitimização secundária, tá certo? Aí a gente entra na vitimização terciária. Muito cuidado, porque eles gostam de brincar com a vitimização terciária e com a vitimização indireta. São duas coisas muito distintas, embora tratem com as mesmas pessoas, tá? A vitimização terciária, ela é a vitimização em que a vítima ela é zombada pelos amigos, pelos grupos sociais em que ela participa e pela sua família, tá certo? Então ela é vitimizada, ela é zombada pela família e pelos amigos por conta desse delito que ela sofreu. Ah, que mocinha, deixou o cara furtar ele, deixou o cara roubar. Se fosse eu, não roubaria. É aquela história que a gente já ouviu com certeza na nossa vida. Alguém passar por isso. Então isso é a vitimização terciária. A vitimização indireta é o sofrimento que a vítima e sua família passam. É o sofrimento que os amigos e a família da vítima também passam junto com a vítima. Percebe a diferença da vitimização terciária para a indireta? A terciária, a família e os amigos zombam da cara da vítima. Na indireta, a família e os amigos também são vitimizadas. Tá certo? Elas também sofrem com o delito que foi cometido com a vítima. É o pai da vítima de estupro. Tá certo? É a mãe, é a família da vítima de homicídio. Tá certo? Por exemplo, tá? Por exemplo, tem diversos outros exemplos, mas esses são bons para explicar. Agora, a vítima heterogênea ou a heterovitimização nada mais é que a autoculpabilização pelo crime ou pelo cometimento do crime. A vítima, ela fica inconformada que ela deixou cometer o crime com ela. Então, ela mesma se culpa pelo cometimento do crime. É um transtorno, ela fica transtornada
com aquilo, pensando naquilo, entendeu? Puta, se eu não tivesse passado por ali, eu não teria sido assaltada. Se eu não tivesse feito não sei o que, eu não teria sofrido crime. Então, é a heterovitimização, tá certo? A autoculpabilização pelo cometimento do crime. Essas são as classificações, então, da vitimização. Legal? E aí a gente entra num ponto que é o iter victimae. Ou melhor, iter victimae. Não é isso? Iter victimae. O que é o iter victimae? É o período em que a vítima percorre, tá? Então vamos anotar. É o período em que a vítima percorre até ser vitimizada ou não. É o período que a vítima percorre até ser vitimizada ou não. E essa classificação é dividida em fases. Obviamente, a consumação do iter victimae, do iter victimae, melhor dizendo, ela se dá quando o iter criminis não termina. Quando a fase de consumação e exaurimento do iter criminis não termina. Portanto, ela faz um contraponto. Tá certo? Ela faz um contraponto entre o iter criminis e as fases em que a vítima percorre. E a primeira fase, ela é também chamada de perigosidade vitimal. Tá? A primeira fase, que é a cogitação da vítima. Cogitação da vítima. Em se tornar vítima. A cogitação, ela, puta, se eu fizer não sei o que, eu posso me tornar vítima. Ou se eu fizer não sei o que, eu não vou me tornar vítima. Ela é também chamada de perigosidade vitimal. Perigosidade vitimal. Tá certo? Então as fases. Aqui é melhor colocar intuição. Intuição, porque cogitação é lá no intercrimes, né? Intuição da vítima. Então a primeira fase é intuição da vítima. A segunda fase é os atos preparatórios, tá? Início da execução, execução e consumação. Atos preparatórios. Atos preparatórios. Execução. Início da execução. Termo da execução e vou colocar aqui consumação. A consumação se dá quando? Se dá com a tentativa do crime. Então, quando há a tentativa frustrada do crime, consuma-se o iter victimae. Beleza? Então, intuição é a perigosidade vitimal. A intuição que a vítima tem de se tornar vítima. É o momento em que a vítima pensa na hipótese de ser vitimizada daí para frente. Aí vem os atos preparatórios, ou conatos próximos e conatos remotos. Pode vir assim na prova, eu acho difícil, mas pode vir. Conatos próximos é o momento em que a vítima começa a pesquisar coisas para que ela não se torne vítima. Conatos próximos. E conatos remotos é quando ela começa a... desculpa, perdi aqui. Então, conatos próximos. Quando ela pesquisa, e conatos remotos, não, conatos remotos. Quando ela
pesquisa, e conatos próximos quando ela compra a câmera, por exemplo, da residência, para ela colocar na residência dela, tá certo? Isso é conatos próximos, porque ela já está agindo, tá na proximidade de executar a ação, de colocar a câmera para funcionar, por exemplo, e de consumar da tentativa do delito, de não ser vitimizado, tá certo? Então essas fases são as fases do iter victimae. E conceito de perigosidade vitimal. Aí a gente vem para uma palavrinha que tem caído na nossa prova, que é a vitimodogmática. Na prova cai assim: o que é vitimodogmática? A, B, C, D. Então a vitimodogmática, ela pode ser entendida como o estudo da participação da vítima no cometimento do delito. Vamos colocar assim: estudo da participação da vítima no cometimento do delito. Qual a finalidade do estudo da participação da vítima no cometimento do delito? Então, finalidade. Para a aplicação da pena ao acusado. Vamos colocar assim, para medir, não é a palavra mais ideal, mas não consegui pensar outra, para medir a aplicação de pena ao acusado. Então, a vítima dogmática, ela trata do estudo da participação da vítima no cometimento do delito. Ela pega a classificação de Mendelssohn e fala assim: vamos analisar para ver em qual classificação essa vítima entra. Ela é uma vítima ideal, uma vítima inocente, é uma vítima agressora, é uma vítima tão culpada, menos culpada que o criminoso? Para quê? Com a finalidade de medir a aplicação da pena do acusado, tá certo? Quanto mais próximo o acusado chegou de cometer o crime, nesse caso ele cometeu, quanto mais crueldade ele usou no crime, a aplicação de pena, portanto, vai ser maior. Ou mesmo na tentativa. Na tentativa tem a vítima e tem o criminoso. Quanto mais próximo ele chegou, quanto mais a vítima agiu para que houvesse o cometimento do delito, menos pena ele vai ter. É mais ou menos isso. Ele trabalha com essa contraposição. Beleza? Vítima dogmática, então, é isso. É o estudo da participação da vítima no cometimento do delito com a finalidade de medir a aplicação de pena ao acusado. Tá? E aí a gente vem falar da Síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Isso foi um caso que aconteceu na Suécia, não é? Estocolmo, na Suécia, em que um sequestrador, um ladrão de bancos, na verdade, ele foi roubar o banco e acabou deixando as pessoas que estavam lá dentro, que trabalhavam no banco, em cárcere privado, lá dentro do banco. E ao longo dos dias, uma das mulheres que trabalhavam lá, ela passou a gostar do criminoso. Ela passou a ter uma afeição com o criminoso. E a psicologia diz que isso é inconsciente. E por que o inconsciente faz isso? Passa a ter sentimentos afetivos com o criminoso. Porque com instinto de proteção.
tá? Instinto de proteção. Então, por instinto de proteção, a pessoa inconscientemente passa a gostar do criminoso, achando, acreditando que aquele criminoso, então, não vai fazer nada de mal com ela. Tanto que essa mulher, quando a polícia conseguiu prender o cara, ela disse numa entrevista, quando foram falar com ela, e aí, como é que foi? O criminoso fez alguma coisa? Não, não fez, me tratou bem. Eu gosto dele e quero casar com ele. Olha que loucura, tá certo? Então isso é a síndrome de Estocolmo. E para finalizar, eu vou tratar de um assunto que não é mais de vitimologia, mas que fala sobre criminalização. E tem dois tipos, a primária e a secundária. Criminalização não é prevenção e não é vitimização, primária, secundária, terciária. Não é. Criminalização é um instituto diferente de prevenção e de vitimização. Criminalização primária é o ato de se elaborar uma lei. Ato de elaboração de uma lei penal. Criminalização primária. Você cria uma lei penal e cria um crime que não existia. Criminalização primária é o ato de elaboração de uma lei penal. E a criminalização secundária, o que é? É o ato de aplicação dessa lei. Ato de aplicação dessa nova lei. Tá certo? Então, criminalização primária e secundária. A primária é o ato de se elaborar uma lei, uma nova lei penal. E criminalização secundária é o ato de se aplicar essa nova lei penal. É isso, gente. A gente abordou alguns tópicos principais. E aí mais pra frente eu gravo mais vídeo para continuar. Beleza? É isso aí. Valeu então. Espero que ajude. Certo? Falou. Tchau, tchau.